Dando continuidade a essa aula, nós observamos, então, esses conflitos que nós estamos vendo dentro desse mundo contemporâneo. A aula 47, ela trabalhou isso. A aula 48 também vai trabalhar isso. Meus queridos alunos, só que agora nós vamos ver um pouco de conflito que estão acontecendo na América, conflito que estão acontecendo lá no Cáucaso e nos Balcãs. Tudo isso nós iremos estar trabalhando nessa aula, na tela para vocês, nessa aula de número 48. Aula de número 48. Aí nós vamos ver esse mundo contemporâneo em conflito. Os grupos paramilitares da Colômbia, aqui na América, essa luta dos colombianos para fazer a Colômbia se tornar socialista, a guerra nos Balcãs e a disputa de Cáucaso. A gente começa as habilidades para a aula de hoje aí, que é colocada em toda a aula de vocês, identificar os significados históricos e geográficos das relações de poder entre as nações e analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para a mudança ou ruptura em processo de disputa de poder. São as habilidades da aula de hoje. Aí, o conflito, ainda a capa que nós vimos na aula passada, aqui as Torres Gêmeas, Osama Bin Laden, a libertação da África, aqui a favela, o conflito que tem nas favelas também, conflito na África, conflito na Síria, então os conflitos que são espalhados pelo resto do mundo. Mas a gente começa a analisar os grupos paramilitares da Colômbia. Lembrando, nós tínhamos grupo de extrema direita e nós tínhamos grupo de extrema esquerda na Colômbia. Não eram só as Farc, nós tínhamos outros grupos também que eram de extrema direita lá, que se formaram, que são grupos paramilitares, ou seja, eles não são grupos que estão ligados aos militares, diretamente ao governo, são grupos paramilitares. E no caso das Farc, eles vão viver dentro da selva colombiana. Farc. O que significa Farc? Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Farc. Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Foi um exército popular fundado em 1966, que lutava contra o governo colombiano. Contra esse governo colombiano. Então, essas forças revolucionárias, que elas vão se formar desde 1996, elas têm um fundamento. Elas estão lutando pela opressão do governo colombiano, elas estão lutando contra a intervenção norte-americana dentro da Colômbia e elas estão lutando por uma Colômbia socialista, porque são movimentos que eles vão estar diretamente ligados ao marxismo. Inclusive, quando eles faziam presos políticos que eram sequestrados, eles ficavam dando aula sobre marxismo para aquela pessoa, ela ficar... Tivemos até pessoas que mudaram de lado, que entraram como sequestrados e depois viraram guerrilheiros. Olha como é a questão do convencimento, do poder do convencimento. Entraram como sequestrados e depois viraram guerrilheiros. Pessoas que passaram muito tempo sequestradas, 20 anos. Pessoas que ficaram bastante tempo em cativeiro. Mas vamos entender melhor aí na tela de vocês. A Farc realizavam inúmeras operações militares, sequestros e provocou o deslocamento da população rural. A população rural sai da sua região porque a região começa a ser dominada pelas Farc. Em 2016, eles vão assinar um acordo de paz com o governo da Colômbia. Só em 2016, meus queridos alunos,
começa em 1966, 76, 86, 96, 2006, 2016, 50 anos depois que eles assinam o acordo de paz. Imagina você ficar em guerrilha por 50 anos. 50 anos de guerrilha. A Farc foram fundada por Pedro Antônio Marim, que era mais conhecido como Manuel Marulanda. Foi fundada aí por eles, na década de 60. E Jacobo Arenas, todos os dois aqui do movimento socialista, que vai viver de 1924 a 1990. O Manuel Arulanda vai viver de 1928 até 2008. E 48 campesinos da região da Colômbia de Marquetalha. Então, nós temos aí a formação desse exército. Ela tinha orientação marxista. Os guerrilheiros acreditavam na luta armada para tomar o poder e construir uma sociedade de caráter socialista. Assim mesmo como foi em Cuba, a Revolução colombiana, a Farc, ela tentava fazer a Revolução colombiana, assim mesmo como tinha acontecido em Cuba. E eles acreditavam que só através da luta armada eles poderiam destruir o governo que estava constituído e formar um governo socialista na Colômbia. Só que as Farc, nós tivemos aí o lado positivo e o lado negativo das Farc. Teve um momento que alguns movimentos ligados à Farc se envolveram com o narcotráfico, até protegendo Pablo Escobar, em troca de acordos políticos que eles tiveram. As Farc vão estar as Farc vão estar envolvidas com o narcotráfico dentro daquele ataque que o Pablo Escobar fez ao Supremo Tribunal Federal da Colômbia, que vocês vão ver aí poderão assistir aí em algumas plataformas que tem a história do Pablo Escobar, que vocês vão ver esse ataque aí. Então, nós temos aí, mas as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, ela tem um papel de luta armada para implantar o socialismo, para implantar a filosofia marxista, para implantar a ditadura do proletariado. Então, nós vamos observar essa característica da Farc. Na tela. A justificativa foi a reação à política entre o Partido Liberal e o Partido Conservador, que se revezavam no poder desde a independência da Colômbia. Então, aqui nós temos aqui o Partido Liberal, o Partido Conservador se revezando. Aqui no Brasil era tipo como se fosse a política café com leite, Minas Gerais e São Paulo. Lá na Colômbia tinha os partidos Liberal e Conservador. Aí a Farc, ela tentou fazer o que o Getúlio Vargas fez, dar um golpe de Estado. E eles justificavam isso daí, que eles queriam uma Colômbia realmente independente, uma Colômbia que saísse desse jogo político. República Colombiana, liberdade e ordem. Ordem e liberdade. Esses partidos, cujos membros eram os proprietários de terras e do negócio, pouco ou nada faziam para mudar a situação da pobreza a qual vivia a população colombiana. Então, como nós estamos observando, a situação da Colômbia era uma situação complicada, era uma situação que não se tinha uma solução para que a população que era explorada, a população pobre, a população miserável, saísse dessa pobreza, saísse dessa exploração. E as Farc, ela vem com isso, com esse discurso. Vai dizer que nós vamos fazer uma distribuição de terra, nós vamos ter
uma mudança dessa situação que a Colômbia está. Então, eles tinham todo o discurso de fazer reforma agrária, de dar pão, de dar emprego, de mudar a estrutura colombiana. E eles começam a se armar e eles começam a enfrentar o governo. O governo colombiano sofreu para enfrentar as Farc, porque as Farc eram bem organizadas. As guerrilhas que eles vão fazer eram guerrilhas bem estruturadas. Eles faziam treinamento de selva e tudo, então era muito difícil você entrar na selva para acabar com as Farc. Teve até um caso na fronteira do Brasil que as Farc, elas tomaram o armamento de um quartel brasileiro, eles invadiram um quartel brasileiro e tomaram. O governo brasileiro partiu para cima, só que negociou com as Farc e teve o armamento de volta, senão ia ter um conflito armado muito sanguinário ali na fronteira brasileira, na fronteira norte ali com a Colômbia, entre a Colômbia e o Brasil. Isso envolvendo a Farc. Vamos ver qual é o papel dos Estados Unidos nessa parada aí. Vamos lá. Olha aí o presidente norte-americano, Ronald Reagan. Eclodiu a guerrilha na selva. Ambos os partidos solicitam ajuda aos Estados Unidos. Vão pedir socorro aos Estados Unidos. Os partidos queriam sufocar a rebelião comunista e a criação de um Estado independente dentro do território colombiano. Então as Farc elas estavam criando esse Estado independente dentro do próprio território colombiano. Aí os norte-americanos vão intervir para dar essa ajuda à Colômbia. Lembrando que também nós estávamos num período, as Farc elas vão ser criadas num período de Guerra Fria. Não esqueçam disso. Após a Segunda Guerra Mundial, o governo norte-americano patrocinou diversas ações anticomunistas na América Latina, inclusive no Brasil. O governo norte-americano vai patrocinar porque nós estamos nesse período em Guerra Fria. A Guerra Fria, chamada Guerra Fria. Então vai ter o patrocínio. E com isso, o governo da Colômbia vai ter fôlego para combater as Farc. Mas mesmo assim, as Farc vão resistir por 50 anos. Até que elas vão ser desarticuladas, baixam, entregam suas armas e são desarticuladas e assinam um armistício, uma paz. E a Colômbia não se torna um país socialista. Certo? Agora vamos sair da América? Vamos sair da América e vamos para uma região aonde nós dividimos a Europa e o Oriente. O Ocidente e o Oriente. Sabe de que região estou falando? Já ouviram falar nos Balcãs ou Balcãs? Na tela para vocês. Guerra nos Balcãs. Aqui, ó, Rússia, Polônia, Tchecoslováquia, Áustria, Hungria, Romênia, Bulgária, Turquia, o Mar Negro aqui, ó, Mar Egeu, Grécia, a Albânia, Itália, Iugoslávia. Essa região daqui é chamada de Balcãs. Essa região que ela pega próximo dessa península, a Península dos Balcãs. Aqui nós temos a Península Itálica e nós temos aqui a Península dos Balcãs, pegando essa região. E essa região é também uma região conflituosa. A Guerra dos Balcãs foi um conflito entre os anos de 1912 e 1913, que ocorreu na região da Península Balcânica. Essa península aí, a Península Balcânica. Então, olha o conflito quando vai acontecer. 1912
e 1913. Detalhe para vocês, isso é antes da Primeira Guerra Mundial. Antes da Primeira Guerra Mundial, esse conflito vai acontecer. Então, está acontecendo o conflito antes da Primeira Guerra Mundial na Península Balcânica. De fato, foi a disputa entre Sérvia, foi a disputa entre Montenegro, inclusive a Sérvia, um sérvio vai ser o que vai estourar o estopim da Primeira Guerra Mundial. Lembra do Francisco Ferdinando, o assassinato do Francisco Ferdinando por um sérvio? Pois é, isso que estoura a Primeira Guerra Mundial. E ali nós temos uma disputa entre a Sérvia, Montenegro, entre a Grécia, entre a Romênia, entre a Turquia e a Bulgária. Todos queriam a posse do território remanescente do Império Otomano. O Império Otomano tinha acabado e todos queriam aquela região do Império Otomano. Havia uma disputa ali do Império tão forte, o Império Otomano, que nós tivemos em outros momentos da história. De um lado, nós temos a Liga Balcânica, formada por quem? Pela Grécia, pela Sérvia, pela Bulgária e por Montenegro. Então, nós temos aí 5 países formando a Liga Balcânica. Grécia, Sérvia, Bulgária e Montenegro. 5 não, desculpa, 4 países aí formando. Esses 4 países. Reivindicava o melhor tratamento aos cristãos na Macedônia turca. Ou seja, guerra envolve religião. Envolve religião. Porém, seu objetivo claro era a conquista territorial. Ou seja, a disputa era uma disputa que tinha uma disputa religiosa. Mas isso daqui era só um pretexto, porque a disputa maior era uma disputa territorial. Era uma disputa territorial. Aqui nessa região se dá esse processo do conflito, tá? Vamos lá, olha lá, na tela para vocês. Na tela para vocês. É uma disputa entre a Grécia, a Sérvia, a Bulgária e Montenegro, que estão aí disputando aí essa região na Macedônia turca. Então, nós temos aí essa disputa territorial que nós observamos aqui nesse mapa, essa região dos Balcãs. Então, quando em geografia, vocês vão ver muitos aí, em geopolítica, o professor de vocês discutindo sobre essa região, sobre esses conflitos dessa região. Conflitos esses que precisam ser organizados dentro do processo de independência de cada país. E esse conflito que estão acontecendo antes da Primeira Guerra Mundial é o que vai levar a acontecer a Primeira Guerra Mundial. Vocês vão ver que ele é um precursor da Primeira Guerra Mundial. Os conflitos que começam aqui nessa região. Tá? Principalmente porque antes da Primeira Guerra Mundial nós tínhamos o Império Austro-Húngaro, que tinha influência aqui nessa região. E aí vai ser cruel o conflito aí. Na tela. De um lado estava enfraquecida a Turquia, que já estava em guerra com a Itália. A Turquia já estava passando por guerra com a Itália. Então, imagina vocês, de um lado nós temos Grécia, Sérvia, Bulgária e Montenegro, e de outro lado nós temos a Turquia. Então aí vocês estão vendo que aí é uma cena de pessoas sendo executadas. Como o ser humano, ele mata o outro ser humano por prazer, só por diferença religiosa, política, diferença territorial, diferença de cor, de raça.
E aqui nós estamos passando por um conflito desse aí. Em outubro de 1912, o exército da Liga capturaram toda a região do antigo Império Otomano, com exceção de Constantinopla, que não foi conquistada. Posteriormente foi assinado o Tratado de Londres, no qual o mapa dos Balcãs foi redesenhado. Agora nós temos um novo mapa dos Balcãs, redesenhando os mapas dos Balcãs. Hoje o mapa ele está assim, nós temos aí a Grécia, nós temos a Albânia, a Eslováquia ali que eu já mostrei, a Romênia, a Hungria, como está hoje dividido esse mapa. Mas essa região é uma região de disputa territorial histórica, dentro desse processo histórico. É uma região que, como eu falei para vocês, o mapa da Europa é um mapa que ele mudou-se constantemente. O mapa do Brasil, vocês acham que mudou o mapa do Brasil? O mapa do Brasil já mudou várias vezes. Percebam vocês, tem até uma animação que mostra o mapa do Brasil, a evolução, né? Nós tínhamos o Tratado de Tordesilhas, o Brasil era só a região litorânea. Depois foi crescendo, crescendo, crescendo. Nós tivemos aí a Confederação do Equador, que tira um pedaço do Brasil. Nós tivemos a Guerra dos Farrapos, que tira um pedaço do Brasil. Nós tivemos ali a cabanagem, que tira um pedaço do Brasil. Só que perde depois conquista. Até o Acre aqui, na nossa região, se tornou uma república separada do Brasil. Então, o próprio mapa do Brasil é um mapa que, durante esse período histórico do Brasil, ele já mudou várias vezes. Olha o Acre, que devido ao Tratado de Petrópolis, foi anexado ao Brasil e pertencia à Bolívia. Percebam que também é uma disputa territorial. E hoje nós temos disputa territorial. O Uruguai, que já foi do Brasil, que era a Cisplatina, depois, em uma guerra, se tornou um país independente. Então, o mapa do mundo, ele passam séculos e séculos e eles vão mudando. Países que eram independentes são anexados a outros países, ou países que eram anexados a outros países se tornam independentes. Assim se dá essa dinâmica do mundo. Só que, infelizmente, é uma dinâmica que envolve conflito, sacrifício, morte de muitas pessoas. Na tela aí para vocês, a própria Liga Balcânica lutou contra si mesma. A Bulgária fez um ataque preventivo contra os sérvios e os gregos, que desejavam as conquistas búlgaras, porém, os búlgaros foram infelizes com essa posição. Até a Liga Balcânica vai lutar entre si, gente. Se aliaram com os turcos, mas depois vão lutar entre si. A Romênia, até então neutra na situação, ocupou o território também búlgaro de Dobruja. E os otomanos aproveitaram a ocasião para conquistar Andrinópla. Não Constantinopla, mas Andrinópla. Então nós estamos vendo aí, ó, esse conflito dos Balcãs aí, ó, as bandeiras otomanas sendo carregadas pelo exército. A guerra findou-se por instantes do Tratado de Bucareste, agosto de 1913, no qual a Grécia e a Sérvia dividiram a Macedônia, e a Romênia ganhou uma parte do território da Bulgária. Aí cessou-se a guerra. Porém, meus queridos alunos, como eu falava para vocês, a Guerra Balcânica foi muito importante naquele contexto, pois foi um elemento-chave para desencadear a Primeira Guerra Mundial. Percebam vocês, a Primeira Guerra Mundial, ela vai desencadear com o que está acontecendo aqui nessa região. E olha que a Primeira Guerra Mundial, depois nós vamos ter a Inglaterra, vamos ter a Rússia, mas é uma disputa que está tendo entre 1912 e 1913. Aqui nessa região,
uma disputa territorial aqui nessa região que vai desencadear a Primeira Guerra Mundial, inclusive com o assassinato de Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Quem assassina ele vai ser um sérvio. Teoricamente, tem filmes aí que questionam isso daí, que se não foi uma armação para que acontecesse uma guerra. Mas nós vamos ter um atentado ao herdeiro e com isso desencadeia a Primeira Guerra Mundial. Mas vamos sair um pouco aqui dessa região e vamos subir um pouco no mapa? Vamos subir, na tela para vocês. Vamos subir que nós vamos ver agora o Cáucaso. O Cáucaso, que é justamente essa região que fica entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Fica dentro dessa região. Região é essa que pega terras que pertencem ao Oriente e que também pega terras que pertencem ao Ocidente. Região é essa que pega repúblicas que são ligadas à Federação Russa, essas daqui de cima, repúblicas independentes, como a Armênia, o Irã, a Turquia aí, e essa região também é uma região conflituosa aqui do Cáucaso, que nós iremos ver agora nesse instante. Na região norte do Cáucaso, toda pertencente à Federação Russa, região norte, que eu mostrei para vocês aqui, ó. Região norte é toda pertencente aqui à Federação Russa, essa região norte. Toda essa região aqui, ó. Pegando daqui até aqui. Toda essa região norte pertence à Federação Russa. Até hoje está sob influência russa. Acabou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas essa região ela ficou sob influência. É notória a questão da Chechênia, que desenrola desde 1994, ano do início da Primeira Guerra Chechena, passando pela fundação da não reconhecida República Chechena de Ichéria, existente entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Meus queridos, o mapa, como nós estamos vendo aí nesse mapa aqui de vocês, essa região aqui é uma região de disputa. A Rússia ela tem uma influência muito grande. Recentemente nós vimos aí, em 2020, nós vimos que essa região da Chechênia, que é rica em petróleo e tudo, é uma região de disputa sobre essa influência russa. Os russos não querem largar essa disputa. E eles tentam também se tornar uma região independente. A Rússia tenta convencê-los para não se tornar independentes, para que permaneçam ligados à Federação Russa, sob influência russa. Inclusive, qualquer intervenção aqui, os russos já colocam tanques militares na fronteira já para ameaçar qualquer coisa, eles estarão em estado de guerra. O chechênio, nós temos aí um movimento separatista chechênio muito forte, que ele envolve também na Chechênia, envolve a questão religiosa. A questão islâmica também envolve-se na Chechênia, nessa tentativa de fazer essa república independente se desprendendo da República Russa. Na tela para vocês. Os separatistas chechênios desejosos de fundar um Estado teocrático islâmico nessa República Russa. Então, esses separatistas, eles querem que seja um Estado teocrático islâmico, ou seja, mais uma vez os islâmicos dentro de um conflito territorial. Várias organizações clandestinas ainda continuam a lutar, através principalmente de atos terroristas de impacto na opinião pública mundial. Mas o governo russo vem cada vez mais reprimindo toda e qualquer manifestação.
Então, coisa que você pode, qualquer hora, abrir o jornal e ver que ali naquela região da Chechênia pode haver um conflito sério, um conflito armado, e essa região de disputa aqui, principalmente aqui que a gente está vendo aqui na Chechênia, olha aqui onde fica a Chechênia, pode haver uma guerra ali. Pode haver uma guerra que envolva a questão religiosa e a questão territorial. Voltando aí na tela, para a gente olhar essas disputas que estão acontecendo para entender melhor. A República Russa da Ingushétia, vizinha da Chechênia, e também de população predominantemente islâmica, acabou atraída pelo conflito em sua fronteira. Ingushétia, aqui, também tem essa influência islâmica. Percebam vocês que o Islã ele vai pegar ali o Oriente Médio e parte da Europa com grande influência aí. Porque essa região que nós estamos estudando aqui, essa região que nós estamos estudando, do Cáucaso, ela fica no sul da Europa ocidental, fica pro leste, e vai pegar aqui a parte ocidental da Ásia. Então ela pega a parte oriental da Europa e ocidental da Ásia, essa região que nós estamos estudando. No fim da década de 1990 e no fim dos anos 2000, vários distúrbios civis ocorreram, necessitando da intervenção russa também nessa área. Os russos, eu quero que vocês observem, olha aqui, ó, fazendo a releitura disso aí. No fim da década de 90 e fim dos anos 2000, vários distúrbios civis ocorreram, necessitado da intervenção russa na região. A Rússia, gente, aqui é o Putin, Vladimir Putin, visitando essa região. Vladimir Putin visitando essa região. Então, eu quero que vocês observem que essas regiões, elas são regiões de grandes conflitos, até hoje. Essa região do Cáucaso, que pega aí parte da Europa e parte da Ásia, é uma região de conflito. A Rússia, apesar de ter acabado a união das repúblicas socialistas soviéticas, que também foi assunto de aula que nós estudamos anteriormente, a Rússia até hoje, ela possui influência dentro dessa região. E é uma região conflituosa. Assim mesmo como foi os Balcãs, ou Balcãs, ali. Os Balcãs também, que ele vai pegar já a parte sul da Europa, vai pegar ali próximo da Itália, a Grécia, a Romênia, a Iugoslávia, ele vai pegar essa região sul da Europa, também que faz fronteira ali com a Ásia, é outra região conflituosa. E aqui na América, nós tínhamos aí a disputa das forças revolucionárias colombianas, das FARC, Forças Armadas Revolucionárias Colombianas. Então percebam vocês que o conflito ele está espalhado pelo mundo. A geopolítica ela ainda está em transformação. Mas o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês prestem atenção nessas aulas, que daqui a pouquinho eu vou voltar para fazer a revisão e fazer atividade com vocês, tá bom? Até daqui a pouco.